Tá muito bem. Então, oficialmente, boa noite para todos. Eu sou a Juliana Olian, apoio no professor Luiz no projeto de iluminação pública inteligente do Campo Sustentável da Unicamp. Estamos na nossa aula 4 da disciplina IT 304, tópicos especiais de engenharia elétrica, focada em iluminação inteligente, porém, nós entendemos que iluminação inteligente é muito mais do que tecnologia, vem da concepção, né? A gente precisa primeiro tratar a base, entendendo conceitos e boas práticas, né? Antes de incluir aí tecnologias para melhorar, né, ainda mais a performance de equipamentos e a prestação, né, de serviço para a população. Mas partindo da base, da essência de boas práticas, nós convidamos então a Silvia Carneiro, que é uma grande especialista em poluição luminosa, e eu a convido para que se apresente, porque ninguém é melhor para se apresentar do que ela mesma. Então, Silvia, muito obrigada primeiro por aceitar nosso convite, né? E fica à vontade para se Boa apresentar. noite, pessoal. Então, a Ju falou, eu sou a Silvia Carneiro, sou daqui de São Paulo, e eu sou arquiteta de formação e tenho especialização em design interiores e iluminação e um master em arquitetura e iluminação e também tenho uma especialização em acessibilidade. E venho pesquisando, desde que eu fiz a minha pós-graduação, os impactos da luz artificial no ser humano inicialmente, e depois enveredei para entender um pouco como funciona o meio ambiente. Até foi numa das aulas do Luciano Rosito que me deu esse insight, assim, eu falei, ele deve dar aula para vocês também, né, o Luciano Rosito, ou não? Sim, sim. E aí eu falei, Luciano, mas e tem questão de temperatura de cor da luz, qual que é melhor para a gente estar utilizando nas ruas? E era uma aula de iluminação pública, né? Ele falou, controvérsias, e não respondeu, né? E eu fiquei com aquele bichinho na cabeça, e aí, dele lá que eu comecei a estudar essa matéria, né, essas questões relacionadas à poluição luminosa, caí no site da Dark Sky Association, da qual eu faço parte do Comitê Internacional desde 2019, e hoje eu sou o que eles chamam de defensores, né, então sou uma defensora do céu escuro do mundo, né, e já a gente tem também um canal no YouTube com algumas palestras que a gente chama convidados para falar sobre questões relacionadas à poluição luminosa. Eu trouxe uma apresentação para vocês, que eu vou dividir. Eu ponho uma guia, uma janela ou a tela inteira? Pode pôr a tela inteira. E depois eu vou mandar para a Ju para ela dividir com vocês, tá? Legal. Tá aparecendo ou não? Ainda não. Peraí. Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhadinha no nosso grupinho aqui de WhatsApp, ver se todo mundo entrou, teve alguma dificuldade. Por enquanto, tudo tranquilo. Mas bem, pessoal, convido também todo mundo que se sentir aí à vontade a abrir sua câmera. Acho que a aula fica mais interativa, né? E também, por favor, também sinta-se à vontade a sempre comentar, abrirem aí seus microfones para fazer perguntas. Com a Tá gente aqui aparecendo na minha tela ou não? não tem tempo ruim. Ainda não, Silvia. Ai, gente, Se você quiser compartilhar a apresentação e mandar, eu tento compartilhar por aqui. Ela Mas fica abrindo um monte de tela. Eu estou habilitada para compartilhar, será? tá. Sua Deixa tela emite o Google, eu perfil Chrome, quero compartilhar. Compartilhar. compartilhar tela. Deixa eu ver aqui se tem alguma opção de liberação. Peraí. Aqui. Eu te adicionei aqui como co-organizadora para ver se muda alguma coisa, mas em termos de permissões, acho que deu certo, né? Talvez fosse Você isso. está... Agora eu tô vendo. Agora a gente tá vendo sua tela.
Agora quem não está vendo minha tela sou eu. Não, agora a gente está vendo, é só abrir o PowerPoint. Isso. Apareceu? Eba. Isso. O Meet é legal, porque a gente fica na sessão espírita, né? Eu só vejo a apresentação, não vejo vocês. Mas tudo bem. Estão vendo? Mudou o slide? Mudou. Poluição luminosa? Uhum, sim. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os efeitos do LED na saúde humana e no meio ambiente. E o que é a poluição luminosa, os efeitos adversos da poluição luminosa, a questão do ciclo circadiano, do ritmo circadiano, na verdade, né? Que é o ciclo entre o claro e o escuro. Algumas soluções para minimizar os impactos em humanos e as soluções para o meio ambiente. Sou arquiteta de formação, a gente chama de lighting designer, né? Que é o termo bonito que o pessoal gosta de usar, mas na verdade a gente é projetista de iluminação. Participo já há algum tempo da International Dark Sky Association, que é uma associação que visa salvar o céu escuro e conscientizar as pessoas sobre os efeitos adversos da poluição luminosa. É uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, e a gente trata da questão da educação mesmo das pessoas a respeito da questão. Então, quando a gente fala de ritmo circadiano, é uma coisa que a gente tem que entender que isso move toda a vida da Terra, né? Então, a gente se fala do ponto de vista de luz artificial, às vezes a pessoa fala assim, é cultural, questões da luz artificiais são culturais. A luz artificial, ela existe há tão pouco tempo que não dá nem para a gente considerar uma questão cultural a luz artificial, porque ela é um advento novo na nossa sociedade. Porque até 1930, mais ou menos, era uma coisa que só quem era muito rico tinha luz artificial dentro das suas residências. Então, as pessoas às vezes têm uma visão de que acham que luz artificial é uma coisa muito nova. Então, nós estamos em 2023 e até 1930 era uma coisa que não era todo mundo que tinha. Existia a luz elétrica em 1900, mas quem podia colocar luz elétrica nos teatros, nos grandes magazines, era quem podia pagar por ela, que era muito cara. As pessoas mesmo, a população, usavam velas. E tem lugares que até hoje as pessoas não têm luz elétrica, que elas têm que trabalhar e existir sem luz elétrica, e assim, pasmem, as pessoas vivem sem a energia elétrica, né? E a gente acaba viciado com toda essa luz elétrica, essa tecnologia, mas se descola um pouco de como é o funcionamento do nosso ritmo circadiano e para que ele serve, né? Então, quando a gente observa essa questão da luz artificial, a gente tem que primeiro pensar na luz natural. Como é que a luz natural se comporta? Então, quando a gente tem ali o nascer do dia, a gente tem uma luz bem vermelha, amarelada. Aí, ao meio-dia, o sol a pino, a gente tem aquela luz branca, então ela chega a 5.500, 5.300 Kelvin nesse sol a pino, e depois, ao entardecer, ela vai diminuindo a temperatura de cor da luz, umas 4 horas, mais ou menos, e até que anoitece, fica bem vermelha aquela luz do pôr do sol, e a luz se extingue, e a gente entra para um ciclo escuro. Então, toda a vida na Terra se desenvolveu nesse ritmo circadiano, entre o ciclo claro e o ciclo escuro. Em 2002, a gente teve uma descoberta nos olhos das células, porque daí a gente cada vez tem equipamentos que são mais importantes, que conseguem ser microscópios, que conseguem ser macro, né? A gente consegue ver mais, e a gente confirmou uma descoberta nas células dos olhos fotorreceptores, porque nos anos 80, alguns estudiosos lançaram essa teoria do ritmo circadiano, e fizeram algumas experiências, e eles confirmaram que, de fato, a luz artificial afetava, mas eles não sabiam os dispositivos como eles funcionavam, então a gente chama esses fotorreceptores que são fotossensíveis, os IRGCS, né, IPRGCS, que eles são responsáveis pela produção hormonal do nosso organismo. Então, quando a gente fala dos nossos olhos, a gente tem fotorreceptores que são nossos cones visuais, que eles enxergam cores, são basicamente os fotorreceptores para visão diurna. A gente tem bastonetes nos olhos, que são basicamente os fotorreceptores que têm uma sensibilidade para a nossa visão noturna, e a gente tem esse fotorreceptor não visual, que é uma célula que eles chamam ganglionar,
que ela dispara a produção hormonal dentro do nosso cérebro. Então, esse fotorreceptor, ele é ligado diretamente à nossa glândula pineal, e quando você entra na fase escura, ele libera a produção da melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do sono. Então, a melatonina é um hormônio que tem uma função muito específica no nosso organismo, e ela serve para regenerar nossas células. Então, quando cai a noite e começa a produção da melatonina, começa a acontecer no organismo a regeneração. E isso é muito importante, porque a gente pensar tudo que a gente faz durante o dia a gente produz energia, né? A gente gasta muita energia também, e durante a noite a gente precisa produzir esse hormônio, que é para a gente regenerar o corpo. Então, digamos hipoteticamente, se eu for na academia durante o dia eu fizer uma ginástica, é durante o sono, na liberação da melatonina, que meu músculo cresce. A criança, ela cresce durante o sono, e esse sono, ele tem que ser um sono no escuro absoluto, tá? Que é o sono restaurador, porque a melatonina só é produzida durante o sono REM, que é uma fase do sono que é um sono profundo. Se você não atinge o sono REM, se você não está sonhando, e a gente sabe que a gente atingiu o sono REM, porque a gente sonha durante o sono REM, e sonhar é muito importante porque a gente acaba constatando de que a gente teve um sono restaurador e a gente produziu o hormônio da melatonina. Essa confirmação foi dessa tese que foi publicada em 84, do geneticista Jeffrey Hall, o biologista Michael Rosback e o cronobiologista Michael Young. Então, foi uma descoberta muito importante. A AMA, que é a American Medical Association, acabou entrando em contato com todas essas descobertas, né, e alguns grandes estudos que foram feitos, por exemplo, nessa data, em 2016, saiu um estudo na Espanha, que foi feito na cidade de Madrid, não vou lembrar o nome dos pesquisadores, mas se alguém tiver dúvidas depois pode me pedir que eu envio, onde eles fizeram um mapeamento de 50 mil residências e fizeram uma comparação do câncer da mama e da próstata com locais onde tinha maior poluição luminosa, e constataram que, de fato, onde havia mais luz artificial, mais poluição luminosa, havia mais incidência tanto do câncer da mama quanto do câncer da próstata, a ponto de que a American Medical Association fez uma carta pública, né, em junho de 2016, pedindo uma revisão sobre sistemas de iluminação pública e alertando que esses sistemas de iluminação LED estão evoluindo de maneira inadequada. Justamente porque ele causa uma chamada de cronorruptura, que é quando a gente interrompe a produção da melatonina. Basicamente, em 2017, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em reconhecimento do trabalho que eles fizeram de tão importante que foi essa descoberta. Essa confirmação, na verdade, porque eles já falavam de questões relacionadas ao ritmo circadiano desde os anos 80, e eu lembro que quando eu fiz a minha pesquisa para a minha pós-graduação em 2008, eu terminei ela em 2010, a minha orientadora falou, nossa, isso é tão esotérico, né, Silvia? Eu falei, não é esotérico, é uma coisa que realmente tem fundamentos, tem comprovação, e ela que nunca tinha ouvido falar, então ela achou que aquilo era uma coisa, digamos, não comprovada. Mas a partir disso, né, a gente, em 2010, a gente ainda estava muito recente falando dessas questões, de fato, todos os pronunciamentos que surgiram foram a partir de 2016. A CIE, que é a Comissão Internacional de Eclairage, recomenda a luz adequada no horário respeitando o ciclo circadiano. Então, essa recomendação já saiu da CIE em outubro de 2019. A questão da cronorruptura, por que ela acontece? Esse fotorreceptor que a gente tem, que é não visual, que é chamado de melanopsina, ele é calibrado em 480 nanômetros, tá? Então, o que é o 480 nanômetros? É o azul ciano, é um azul profundo. E o que a gente tem de um problema em relação à luz LED é que, basicamente, todo o LED que a gente utiliza para iluminação, ele é um LED azul, tratado com fósforo, né, ou com dopagem, ou fósforo remoto, para a gente conseguir chegar numa luz branca. E quanto mais filtros, mais fósforo remoto a gente tem, mais a gente tira o azul dessa luz. Não é à toa que nosso fotorreceptor é calibrado em 480 nanômetros, basicamente é só
a gente olhar para o céu azul e a gente vai ver o porquê que a gente tem esse fotorreceptor calibrado no azul, porque durante o dia a gente tem essa visão do céu azul e é essa luz azul que informa para a gente de que é dia. Então, quando eu vejo esse espectro, meu cérebro entende que é dia e produz os hormônios do dia, a serotonina, a adrenalina, o cortisol, entre muitos. O cortisol a gente precisa produzir para poder criar energia. Só que quando a gente entra no ciclo escuro, que a gente deveria entrar e a gente não entra, e a gente está com luz artificial durante a noite, o corpo vai produzindo mais cortisol, até que ele produz cortisol em excesso demais. E aí ele não produz a melatonina e acaba causando uma disfunção no organismo muito grande, porque a melatonina é o hormônio que vai regenerar suas células. E se você não regenera as células, chega um momento que você começa a produzir o câncer. Elas acabam estragando, né? Um grande problema é a questão da luz intrusa, né? É aquela luz que entra na sua janela. Então, pouca luz é suficiente para estragar seu sono, tá? Porque aí deixa o seu cérebro em estado de alerta, você percebe aquela luz e aí você não dorme muito bem. Então, a luz intrusa, ela é responsável também pelo câncer, né? Dessas pessoas, justamente essa luz que entra pela janela, que atrapalha o sono das pessoas. A gente chama de poluição luminosa, e ela é sempre relacionada à iluminação pública, né? Porque quando você usa essa luz artificial dentro da sua casa, é uma opção que você tem. É a mesma coisa que fumar, né? O cigarro vem escrito ali em cima, o cigarro causa câncer, e a pessoa escolhe se ela quer fumar ou não. Mas a gente, nos anos 80, tinha uma guerra gigante, para quem lembra, talvez muitos nem nasceram depois disso, né? Mas nos anos 80 teve uma discussão muito grande das grandes corporações que fabricavam os cigarros e as comissões da medicina, que falavam, olha, o cigarro é cancerígeno, dá câncer do pulmão, e as corporações falavam, não, não é, e ficou aquela briga até que aconteceram as políticas públicas que obrigaram aos maços de cigarro a dizer, né, que aquilo é cancerígeno, porque de fato é cancerígeno, e hoje em dia tem diversas restrições, então criaram-se políticas públicas para mitigação de danos relacionadas ao fumo. E hoje a gente está nessa mesma fase dos anos 80 relacionada ao cigarro, a gente está nessa fase em relação à poluição luminosa e à iluminação pública. Tem países que já criaram políticas públicas para a mitigação de danos, alguns com políticas melhores e outros, como o Brasil, que não tem política pública nenhuma contra a poluição luminosa ainda. Tá? E a gente também não tem políticos muito interessados nessas questões por enquanto. Então, quando a gente fala de recomendações do CIE, a gente fala que a gente tem que sempre jogar a luz de cima para baixo. Então, a gente não pode ter perdas, né? Porque toda luz que você joga para o alto, ela é um desperdício, você não está aproveitando. Porque o que a gente pode perceber da luz, a gente enxerga a luz através da reflexão. Se a luz não reflete em nada, você está desperdiçando energia porque não está iluminando nada. Então, dentro do ponto de vista de iluminação, você controlar o facho, você saber onde você vai iluminar, é muito mais adequado. Mas a gente tem países, por exemplo, o Canadá, se você joga luz intrusa na casa do seu vizinho, você paga uma multa. Então, você não pode jogar luz na casa de ninguém, você tem que ter esse controle muito rigoroso do lugar que você vai iluminar, e você só pode iluminar a área a ser iluminada. Você não pode ter fuga nenhuma de iluminação, porque senão você paga multas e precisa consertar, obviamente. Então, quando a gente fala de luz, são questões muito simples. Você deve iluminar sempre de cima para baixo, nunca jogar a luz de baixo para cima, e você deve evitar o ofuscamento. Então, a tipologia das luminárias tem que ser Foucault-Toff. Porque quando a gente fala, o que é o Foucault-Toff, vocês devem saber que é quando você não vê a fonte, né? Porque a fonte, ela é fonte de atração também. Então, a luminária precisa estar com o corpo óptico embutido dentro da luminária. E tem muitas luminárias hoje que têm um corpo óptico desprotegido. Você enxerga a iluminação de todos os lados, joga a luz para todo lado. Então, isso está em desacordo com regras internacionais. Então, a blindagem, como alguns chamam, quem quiser fazer pergunta pode, tá? Eu não estou vendo vocês, mas eu estou ouvindo. Fala, querida.
Não, só aproveitar que você comentou de políticas públicas, né, de governos não preocupados com essa questão da poluição luminosa. Aí eu estava até resgatando aqui uma informação, né, até como curiosidade aqui para o pessoal. Como a Unicamp está em Campinas, em Campinas existe um observatório, né? Então, em 2012, o observatório fez um trabalho para regulamentação de iluminação, principalmente para que fossem cumpridos, né, algumas determinações para áreas rurais e áreas de proteção ambiental. E aí, por conta desse trabalho que foi realizado, né, de identificar ali, aspectos negativos da iluminação, o impacto, para as funcionalidades do observatório, prejudicando o céu, prejudicando, as espécies da região, aqui em Campinas, então, existe uma lei, que é a lei número 10.850, que de verdade estabelece ali algumas regras mínimas, né? Óbvio que precisaria até de revisão, precisaria de alguns ajustes, porque muito tempo já se passou, mas, por exemplo, até na rodovia mesmo, onde existe o observatório, é proibido ter iluminação viária. Olha. É proibido ter iluminação. Existem alguns critérios, né, assim, né, mas relacionado aos anteparos, equipamentos mesmo de iluminação, né, num raio de até 10 quilômetros, a própria via não ter iluminação nenhuma, entre outras coisinhas aqui, né, utilização de focos de artifício, que acaba entrando aqui também uma das regras, que é totalmente proibido, iluminação externa em edificações da região, que também existem parâmetros ali, critérios estabelecidos. Eu tenho plena convicção que hoje em dia isso daqui caiu no esquecimento. Eu não sei hoje como anda a prática, né, porque é uma região que eu confesso que eu não frequento, não sei como está, mas eu achei bem curioso, porque, assim, eu desconhecia que existia esses tipos de legislação em municípios. Então estou trazendo isso como curiosidade, né, que aqui em Campinas tem, e fica como uma boa prática, uma boa conduta, né, para outros municípios que também o façam, Uhum. principalmente essas cidades que têm áreas de preservação ambiental. E fica como um alerta também, né, para nós aqui que estamos falando agora com engenheiros, né, eventualmente futuros engenheiros, né, ou profissionais da área de elétrica e tudo mais, interessados na área em atuar na área de iluminação, eventualmente, que, puxa vida, isso é super importante, além de entender as premissas e os conceitos básicos do projeto, mas também avaliar as regulamentações locais, né, também existentes e de repente até nos ajudar nessa luta aí por melhorias, por adequações, por adaptações dessas regras, para que elas sejam atualizadas e adeptas ao céu negro, né, ao dark sky. Uhum. Especialmente nessas regiões de observação, de proteção, que é o mais importante. Então, enquanto profissional, a gente também tem que ter essa responsabilidade, né. Uhum. Era isso que eu só desculpa te cortar. Você tem o documento, Ju? Não, pode, quem quiser fazer pergunta pode interromper, Tenho, pode tem. perguntar. Me manda É, depois que eu quero ler. eu vou colocar aqui no chat essa matéria que foi publicada até pelo portal da prefeitura de Campinas. Uhum. E aí fala um pouquinho dessa ação que foi conduzida pela própria equipe do observatório na época, já faz tempo, né, 2012, e fala também sobre os critérios aí, com bem mais detalhes, indicados na lei municipal. Ah, é bacana. Eu vou ver quem é o relator também. Sim, Quem sabe a mandei aí luz no para fim do vocês. túnel, se Tá estiver bom. vivo ainda. E quando a gente fala de iluminação de destaque, isso até tem na norma 5101, tem um limite de luz excedente, né? Então, se você passa desse limite, não é adequado. Então, você tem que ter esse controle da luz excedente, não ultrapassar os limites e não causar poluição luminosa, para não jogar a luz para o céu, né? Porque luz ela é geométrica, então se você tem um facho direcionado, você consegue controlar para onde ele vai.
Ó, tem um comentário aqui do Manassés Loyola de Souza. Aqui na janela do meu apartamento vem um faixa de luz de um holoforte que fica em um comércio na rua. Não é muito forte, mas incomoda. Incomoda mesmo, porque a luz, ela viaja ali, e viaja a muita distância, né? Então, assim, o brilho da luz, o ofuscamento mesmo, a gente vê a quilômetros de distância, é uma coisa que a gente percebe. E a fonte, ela só causa ofuscamento, né? Porque a gente, para enxergar, a gente precisa enxergar através da reflexão. E essa luz jogada para nada ilumina nada, né? Só está Sim. atrapalhando todo o ecossistema, né? Luz intrusiva, né? Também Luz, tem. é terrível. Terrível. Então, quando a Legal. gente fala de aplicação, por exemplo, a França já tem desde 2011 uma lei contra a poluição luminosa, e ela foi, inclusive, refeita em 2018, que entraram novas atribuições, e ela foi incorporada no plano de mitigação de danos da mudança climática, inclusive. Então, tem diversas questões lá. Então, o máximo que se usa nas ruas da França é o 3.000 Kelvin, que é a luz amarela, mas eles recomendam 2.400, máximo em espaços astronômicos, limitam, né, em 2.400, e eles recomendam sempre o uso de luz a 1.800 Kelvin para quem puder e quiser colocar, né? Mas a limitação deles é em 2.400 e 3.000 Kelvin. E também eles usam temporizador, estacionamento não pode ficar com a luz acesa, tem que ter sensor de presença. Edifício, quando fecha, não pode ficar aquelas janelas com luz acesa, né? Tem que apagar tudo. Tipo, 1 hora depois que fecha o edifício, tem que apagar todas as luzes do edifício todo. Então, tem várias recomendações em lei para diminuir a poluição luminosa. Questão da arborização, que é uma coisa que muita gente desconhece até. Esse gráfico é da norma 5101, que é de iluminação pública, né, que mostra essa questão da linha de poda, que a gente não ilumina árvores sobre a copa, né, e frequentemente a gente vê pessoas instalando a iluminação artificial em cima da copa das árvores. O que acontece com a árvore quando ela tem luz disposta o tempo todo nela? Ela morre também, porque toda a vegetação, durante o dia, ela faz a fotossíntese, ela está lá produzindo energia. E durante a noite, a planta tem um ciclo escuro também, onde ela dorme. E ela faz toda a síntese da glicose nesse ciclo escuro. Então, para a planta é muito importante fazer essa síntese da glicose, porque na síntese da glicose ela monta a florada e ela monta os frutos também. Então, uma árvore que fica o tempo todo embaixo da luz artificial, ela tende a morrer, ela seca. E ela começa a ter... Primeira coisa que muda é a floração dela, aí os frutos não crescem, né? Eles soltam, desprendem da árvore antes do tempo, antes de ficar maduro. Então, a luz artificial não é boa para ninguém. E dentro das árvores a gente tem um ecossistema, tem passarinhos. Então, se você põe luz artificial em cima do passarinho, o passarinho pia a noite inteira, também não dorme. Tem lugares onde o passarinho não sabe nem que hora que ele canta, porque ele fica totalmente desnorteado por causa da luz artificial. Uhum. E aí, só complementando também essa questão da poda, tem uma problemática nos serviços, né, na verdade, dos municípios, porque queira ou não, você tem as empresas que fazem a gestão do parque de iluminação, mas queira ou não, a responsabilidade pela poda em si fica muitas vezes às vezes não, fica por conta da prefeitura. E aí, muitas vezes não funciona, né, a copa cresce, né, e precisa de poda, acaba não respeitando. E então, também, isso daí é sempre algo crítico, né, que também as prefeituras se atentem, né, para quem tem responsabilidade por esse serviço, até mesmo a população. A gente, quando observa que tem problemas, tem luminárias dentro da copa de árvore, a gente precisa acionar os responsáveis pela execução de poda, porque tem N problemas, né, não só impactando a iluminação, a segurança pública de fato, mas também todo esse ecossistema, né, como a Silvia comentou. Então, a gente também como cidadão fica ali o alerta, né, quando verifica essa situação,
a gente deve encontrar os canais de comunicação aí e acionar o povo para cortar, né? Tem que podar Uhum. isso aí. Tem uma questão da prefeitura, por exemplo, a poda é responsabilidade da prefeitura e a iluminação também é responsabilidade da prefeitura já há muitos Sim, anos. sim, Então sim. existe um, É que acaba no digamos, hoje em dia é tudo terceirizado, né, assim, a é, grande maioria, não mas digo, a gestão não. Então, mas assim, a tem que criar gestão as políticas públicas. Então, sim, a prefeitura, os gestores concordo. precisam amadurecer a ideia de que eles têm que trabalhar. Então, qual que é a função deles? Criar políticas públicas. E eles ficam criticando muito essa questão de querer terceirizar tudo para não ter funcionário, mas eles não estão criando as políticas públicas para regulamentar essas questões, né? É, tem razão. O plano diretor de São Paulo está até em revisão, né? Eu preciso entrar lá, a gente tem que achar tempo de tudo que a gente faz para também falar, palpitar nisso, né? Porque eu vou ter que entrar lá e Sim. fazer, mandar um e-mail, avisar as coisas, essas questões todas que são relacionadas à importância de política pública. Mas a maior parte das cidades, por exemplo, não tem plano diretor de iluminação. Se você pega uma cidade como Londres, Londres tem plano diretor de iluminação. E para a gente ficar com raiva, é Norman Foster que fez o plano diretor de iluminação da cidade de Londres. Eles são chiques ainda, né? Então, É, aqui, além de a gente não ter política pública, não tem projeto, a gestão é pobre, né? Porque aqui a prefeitura pega e coloca luz nas cidades em cima do poste que é da energia. Então, não é para colocar a luz no poste de energia. O poste de energia, na verdade, o fio de energia era para ser enterrado, né? sim. Que já tem É, legislação para isso, e o poste era para iluminação, digamos, projetada para isso, e a gente não tem. É uhum, uma coisa bastante triste, porque o pessoal parece que faz luminária para o poste, não para as pessoas, né? é. E Ó, muitas vezes o poste é inadequado, tá? Tem locais, por exemplo, no Canadá, que você não pode colocar poste acima de 6 metros. é? É. Olha. Porque do ponto de vista de poluição luminosa, quanto mais alta a montagem, mais poluição ele causa. Quanto mais baixa a montagem, mais adequado, menos poluição luminosa a gente emite. E se a gente pensar na lei do inverso do quadrado, Ju, a gente gasta menos energia também, né? Ela acaba Porque ficando mais eficiente porque é mais perto do chão, você vai usar porque potências menores, né. vai usar potências menores, menos Hum, luz, só que uhum, você vai usar mais pontos, é uma distribuição diferente, mas é mais sim, inteligente. sim, sim. Bom, o Biratan ergueu a mão aqui. O Biratan pode falar. Pode falar. Opa, boa noite a todos. Só complementando, talvez aí, Silvia, você tem muito mais precisão na linguagem, mas duas questões, né? Você colocou a questão de que tem que ter a política pública, e é um conjunto, né? Porque tem a Uhum, política, depois tem que ter plano de ação, porque você precisa fazer a política estar viva, né? Se fizer a política pública e não tiver o plano de implementação dela, não adianta. E a outra coisa que vocês comentaram, só para você poder dar um quadro, eu terceirizo, tá? Você terceiriza a execução, mas a gestão é pública e intransferível. Uhum, Então, a Unicamp pode contratar, vamos pegar aqui, porque a gente tem o Campus Vivo aqui, né, o Laboratório Vivo aqui no Campus Sustentável, então a gente pode até falar disso. A Unicamp pode contratar várias empresas para fazer várias das funções dentro do campus, com relação à rede elétrica, com relação à iluminação, com relação à poda e tal, mas a gestão é da Unicamp. uhum, Enfim, então queria que você só desse porque você falou da política pública, só tem a gestão pública, que é diferente de política. Política pública é o ato de organizar e definir, mas depois você tem o ato de conduzir, que é a gestão pública, e essa, não tem funcionário nenhum, então você tem que contratar, porque a gestão você não consegue transferir. uhum, Você não pode, mesmo que você, inclusive, mesmo no caso, você vai assim, não, tá, mas eu contratei um grupo de gestão, tá, e tem que ter alguém que gerencia o contrato do grupo de gestão. Por mais transferência que você faça, a obrigação de gestão continua, e aí a obrigação de fazer os planos de implementação e de acompanhar e de fazer a efetivação, e aí até o poder de fiscalização e de coerção para a execução, né? Então, do exemplo do colega, matei um comércio que tem um holofote, tem a legislação, tem a política pública, tem a legislação, está previsto,
Você vai entrar lá na prefeitura e exigir que a prefeitura cumpra. E a prefeitura ou vai lá, mobiliza um fiscal, etc., para adequar essa situação que está em desacordo. E aí tem que ter as ações, né? Então, por isso que precisa de ter a gestão e a ação. Só para provocar aí a... E aí, até complementando esse comentário do Biratã, né? Sim, na prefeitura precisa existir, né, as pessoas que façam essa gestão, que faça a fiscalização, que faça a verificação da implementação, que imponha também ali as regras, né, faça-se cumprir. Mas aí só para o pessoal aqui, acho que a gente vai falar sobre modelo de contratação lá na frente, em uma das aulas, mas só antecipando, hoje em dia a gente já falou bastante sobre um modelo de contratação por parte das prefeituras, que são as PPPs, as parcerias público-privadas, para grandes contratos, para grandes parques de iluminação, normalmente, e uma dos processos, né, que foram implementados ali é a contratação de verificadores independentes. Então, hoje a prefeitura ela acaba contratando uma empresa para fazer a gestão, né, a manutenção, a modernização, manutenção e expansão dos parques de iluminação, e aí, por também não ter condição de fiscalizar, acaba criando um novo processo de licitação para contratar um verificador independente para fazer a checagem da operação, né, da implementação, dos indicadores de performance, etc. Eu ia adorar fazer essa checagem. Eu acho que isso é uma coisa legal, porque, queira ou não, tem as premissas ali muito bem definidas e tudo mais, né? Mas, assim, ainda assim, como você falou, Silvia, como o Biratã reforçou agora, não isenta a prefeitura da responsabilidade, né? Por lei, ela é responsável pelos parques de iluminação. E eu acho que as políticas públicas de iluminação são muito simples, né? Elas limitam algumas instalações e não é uma coisa difícil de fazer, então não é nenhum fim de mundo. Mas tem muita resistência aqui no Brasil ainda, a gente chega lá, né? Cada 70 pessoas que a gente conversa, as pessoas entendem bem, porque é muito fácil de entender, porque quando a gente fala de luz, a gente tem uma questão física e a gente tem uma questão fisiológica. E essa questão fisiológica é que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz os projetos também. Com certeza. Aí, aprofundando um pouco no sistema visual, né, a gente tem lá os fotorreceptores para o vermelho, verde e azul, que são, na verdade, o que interessa, porque o processo da visão, o que a gente enxerga, ninguém enxerga com bastonete, né, a gente enxerga com os cones. E os pássaros têm lá fotorreceptores para vermelho, verde e azul, assim como os humanos, mas eles também têm amarelo e UV, UV, né? Então, eles enxergam em UV também. E grande parte das espécies tem UVA e UVB. Eles conseguem enxergar em duas frequências do UV. É interessante porque o cristalino da ave também é bem diferente do ser humano. Ela funciona como um zoom. Uma águia, por exemplo, consegue pegar um coelho e enxergar ele no chão a 5 quilômetros de distância, por isso que ela é tão certeira, ela enxerga de muito longe. E eles também, às vezes a gente acha que tanto o macho como a fêmea são iguais, porque a gente enxerga muito mal, na verdade, a gente tem uma interface visual que é bastante restrita. Os pássaros, eles conseguem enxergar a iridescência dessas penas, né? Assim como os peixes também enxergam a iridescência. Então, eles veem padrões que são diferenciados entre macho e fêmea, mas que eles só conseguem perceber através dessa visão UV. Eu particularmente acho bem interessante esse sistema visual dos animais, tenho pesquisado bastante várias espécies diferentes, e me encanta muito tentar entender como o outro enxerga, né, e esse outro mesmo sendo um animal. É bem grave essa questão das aves, por questão das aves migratórias, né, então o azul também tem, tanto o ser humano quanto as aves, quanto o golfinho, quanto o cachorro, todo mundo tem esse criptocromo calibrado em 480 nanômetros. Eu fiz um curso em 2019 sobre as tartarugas marinhas e fiz algumas perguntas e me deu esse insight. E eu comecei a pesquisar, vi que
que o criptocromo, o golfinho tem, tartaruga tem, o pássaro tem, eles só nomeiam de maneira diferente. E todos estão nessa faixa dos 480 nanômetros, um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque se a gente pensar, o céu é azul, o mesmo azul para todo mundo. Então, todos os seres vivos têm essa mediação em relação ao azul ser esse marcador temporal. Quando a gente entra do período noturno com a luz azul, tem esse entendimento também das espécies de que é dia. Assim como acontece uma cronorruptura no ser humano, acontece uma cronorruptura nos animais também. Vocês devem conhecer esse tributo do atentado, né, do 11 de setembro, e eles acendem aquela luz de xenon, que é fortíssima, que ilumina o céu, uma cidade costeira como é Nova York, e justamente no mês de setembro tem o movimento das aves migratórias, porque está terminando o verão lá no hemisfério norte, e as aves, elas saem ali da parte quente, elas querem se dirigir à América do Sul para fugir do frio. E quando elas passam na costa, porque elas normalmente voam pela costa dos países, elas interrompem ali um processo migratório, porque elas vão em direção da luz. Todos os seres são seres fototrópicos, tá? A luz, ela chama atenção. Então, aquela luz acaba desviando a rota desses pássaros e acaba causando inúmeras mortes aí. Então, tem diversas entidades aí de proteção animal que reclamam disso desde que isso foi lançado em 2001, e assim, é louco, porque isso ainda está funcionando, né, já devia ter sido desligado. Tem um documentário até do Ian Chinin, que ele lançou em 2011, que mostra vários problemas que tem relacionados a esse tributo, mas também outras questões relacionadas a vidros e outras questões, porque tem muita mortalidade desses pássaros dentro das cidades, porque a luz tem um poder de atração muito grande, elas saem da rota e acabam desviando para a cidade, e tem muitas armadilhas para elas no meio das cidades, principalmente por causa dos edifícios altos com vidros, né, que eles não enxergam, que é uma coisa fácil de resolver também, que é só pontilhar os vidros, que daí eles enxergam os pontinhos e não batem no vidro, e a questão dessa luz azul também, que ela acaba não só tendo um poder de tração, como também ela causa uma cronorruptura. Então, temos aí nos meses que são tanto de março quanto de setembro, que acontece essas questões. Recomendo o livro do Alessandro Barghini, posso até passar para vocês em PDF para quem quiser ler, que Antes que os Vagalumes Desapareçam, é a influência da iluminação artificial sobre o meio ambiente. Li esse livro, foi em 2014, né? Achei num sebo, assim, que foi um achado mesmo, e entrei em contato com o professor Barghini, mandei um e-mail para ele, e ele respondeu, e ele brinca comigo que fui a única pessoa que leu o livro dele. Eu falei, de maneira nenhuma, professor, tanto que está esgotado, é difícil de achar esse livro, mas o livro é maravilhoso. Tanto que ele até entrou em contato com a editora, que eles não quiseram reeditar, mas deram para ele o PDF e falaram que ele pode distribuir para quem ele quiser. Foi editado pela FAPESP. E nesse livro ele explica muito a questão do sistema visual dos insetos, né? Como que os insetos enxergam. Basicamente, eles têm um fotorreceptor para o azul, eles têm fotorreceptor para o verde, e eles têm fotorreceptor para o ultravioleta também, UVA e UVB. Alguns até mais, e alguns menos, assim, tem, dependendo da espécie, é um pouco diferente. Mas eles também têm aquele fotorreceptor, que é o criptocromo, que serve para mostrar que é dia. Então, quando eles veem a luz azul, eles também entendem que é dia. E os animais noturnos também têm esse criptocromo, que é o marcador, também é com a luz azul, tá? Apesar deles serem noturnos, é a luz azul que faz a marcação do dia para eles. No caso do inseto Aedes, e eu venho falando isso com bastante gente, a luz branca, que basicamente estão instalando nas cidades, é o 5.000 Kelvin, né? Se você pegar aí as PPPs de iluminação pública e ler, acabaram de lançar uma PPP em Maringá, que eu andei lendo, e Maringá é uma cidade muito arborizada, estão colocando 5.000 Kelvin na cidade inteira, que eu acho um grande absurdo. 5.000 Kelvin nas vias, 5.000 Kelvin nos parques e 5.000 Kelvin nas praças. Então,
os 5.000 Kelvin na cidade inteira vai fazer o mosquito Aedes, que é um mosquito diurno, entender que é dia durante o período noturno e continuar o período de vigília dele. Então, ele tem um comportamento lascivo, ele se reproduz mais, ele pica mais e ele faz mais vítimas. Então, a gente tem tido aí aumento de casos de dengue, aumento de casos de chikungunya, aumento de casos de febre amarela, e a gente, aqui no Brasil, não está relacionando essa questão com a iluminação pública, mas tem inúmeros experimentos e artigos, mundo afora, relacionando o incremento das picadas dos mosquitos Aedes no período noturno por causa da iluminação artificial. Só comentando, pessoal, que a Silvia tem esse estudo, esse artigo publicado, até no perfil dela do LinkedIn, eu estou compartilhando com vocês aqui no comentário. E quem quiser, tem o estudo estrangeiro. Eu botei o nome lá, mas o pessoal já me pediu o link, da próxima vez eu coloco, tem que botar o link, tem que provar tudo que a gente fala, né? Tá certo. E isso até de uma apresentação do Barghini, que está no canal da Data Sky Association, e eu usei esse mesmo gráfico, juntei com alguns meus, e comparando a visão do mosquito com a visão humana, né? Então, quando a gente fala na visão do mosquito, o mosquito tem um pico ali na visão no azul, e o ser humano tem um pico na visão ali no espectro verde. Então, assim, dentro do ponto de vista fisiológico, a gente enxerga melhor na luz amarela do que na luz branca, porque a luz branca, para nós, ele causa mais ofuscamento e menos reflexão. A gente percebe menos a luz branca. Então, do ponto de vista de iluminação, eu não consigo entender, ou talvez entenda, o porquê que essa opção da indústria pela luz branca. É porque é mais barato de produzir, porque o vapor de mercúrio ficou branco, o vapor metálico ficou branco, e a indústria quis convencer as pessoas de que a luz branca era melhor. Mas a luz branca não é melhor, porque assim, se a gente tem uma situação de neblina, a gente sabe que a luz amarela é muito melhor na neblina do que a luz branca. Se a gente tem um dia de chuva que a pista está molhada, a gente sabe que a luz amarela é muito melhor para a chuva do que a luz branca. Então, a gente sabe que a luz branca tem um incremento no mosquito e ela tem um poder de atração no mosquito também. E coisas que a luz, quando ela está acima de 605 nanômetros, a gente consegue diminuir esse poder de atração. Então, se a gente pensar que a gente vai usar luz amarela nas cidades, a gente vai ter inúmeras vantagens, que não são somente questões relacionadas à poluição luminosa. São questões de visualização mesmo, em caso de neblina, em dias de chuva, justamente por causa do sistema visual humano, que tem uma melhor resposta à luz amarela do que à luz branca. Então, a gente acabou trocando todo a iluminação artificial já pelos LEDs, né? Mas a Europa já está num caminho, tudo que eles fizeram em 2010, eles já estão refazendo agora, porque lá já existem políticas públicas, e agora as limitações, em alguns países são em 3.000 kelvins, em alguns países, como a Tchecoslováquia, a limitação é em 2.700 kelvin. Publiquei esse artigo em 2017, que é Luz e Meio Ambiente na Lume, que foi publiquei em 2016 na Lume e 2017 na Lumière, que fala um pouco de luz e meio ambiente, que foi o resultado dessa pesquisa que eu fiz de impactos na natureza, tem diversas espécies ali, até eu olhei, vi o fotorreceptor da barata, né, barata tem fotorreceptor para o verde e para o ultravioleta, e aí eu brinco, o pessoal fala, gente, a luz verde que o pessoal põe no jardim é luz de barata, tá, que só a barata enxerga. Mas não ela não atrai barata, não sei dizer, porque eu nunca fiz essa pesquisa, é mais uma brincadeira mesmo, e tem gente que fala que eu falei que é sério, mas assim, eu não sei se é sério, porque a gente teria que pesquisar. O que eu sei é que a barata tem fotorreceptor para o verde e para o ultravioleta, e ela é um animal que se desloca muito bem no escuro, porque eles têm daí os bastonetes, que são bem desenvolvidos. Mas da pesquisa que eu fiz, eu vi que a grande parte dos animais não enxerga vermelho, né? Os únicos que enxergam vermelho são os polinizadores. Então, os polinizadores, eles têm maior percepção para o vermelho. As tartarugas marinhas também, eles enxergam ali o vermelho, as borboletas, mas a maior parte dos animais não enxerga vermelho. Por exemplo, peixe não enxerga vermelho, mosquito não enxerga vermelho, tem vários outros animais que não enxergam vermelho.
Então, do ponto de vista de impacto ambiental, se a gente fosse escolher uma luz para iluminar os espaços, causando menos impacto, é a luz vermelha. A luz vermelha, inclusive, ela não causa cronorruptura, né? A gente não reconhece ela e ela não interrompe a produção da melatonina. Comecei a fazer uma pesquisa também dos insetos e mamíferos que enxergam ultravioleta, né? Porque quando a gente fala do morcego, né? O morcego fala que o morcego é cego. E aí eu comecei a pesquisar um pouco a questão das opsinas do morcego e vi que ele tem opsina para 560 nanômetros, que está na frequência do amarelo, 530, 440, que está na faixa do azul, e tem também 365 nanômetros, então ele enxerga ultravioleta, ele não é totalmente cego, né? Ele utiliza a ecolocalização mais do que os fotorreceptores. Coruja enxerga ultravioleta, aí falam, mamífero não enxerga ultravioleta, o gambá enxerga ultravioleta e o morcego também é mamífero, né? E o ultravioleta tem uma função muito grande para esses animais, e eu vi que, basicamente, todos os animais que voam, né, e aqueles que utilizam grandes alturas, com exceção dos macacos, né, eles têm também essa sensibilidade para o ultravioleta. Não sei para que serve ainda, mas eu ainda vou descobrir. E aí me veio na cabeça, né, falei, gente, e a Lua? Que tipo de luz ela produz, né? Será que a Lua produz UV? E fui lá atrás do espectro da Lua, pesquisei um monte de coisas, achei alguns estudos, e de fato, assim, a resposta é muito simples, né? O espectro da luz da Lua é idêntico ao espectro da luz solar, obviamente, porque a luz da Lua é a luz refletida. Então, a gente tem uma luz do Sol que bate na Lua, e essa luz reflete na Terra exatamente como ela é. Então, assim, ao longo a gente tem o nascer do Sol e o pôr do Sol, e a gente tem o nascer da Lua e o poente da Lua também, quando ela se põe. E ela tem uma resposta muito parecida com a do Sol em temperatura de cor da luz. Então, no começo ela é vermelha, depois ela fica bem branquinha, quando ela está a pino, e depois ela cai de novo e fica bem amarelinha e vai ficando vermelha. Então, sempre quando a lua nasce, ela é mais avermelhada, sempre quando a lua se põe, também ela é mais avermelhada. A lua, quando ela está a pino, ela fica bem branquinha, e o espectro dela é igualzinho ao do Sol, não tem mudança nenhuma, também basicamente de ultravioleta. Dentro das pesquisas que eu fiz, aí eu comecei a ver que tipo de LED será que a gente consegue ter que não vai afetar, né, o meio ambiente, vai ter menos impactos. Então, já desde 2014, esse LED já existe da Nishia Corp, que é um LED de 605 nanômetros, e hoje tem LEDs até mais eficientes, que eles chamam, que é o LED Amber, né? Na época eu fiz alguns testes com esse LED da Nishia, até eles cederam, quem montou os protótipos para mim nos projetores foi a Interlight. Aí o resultado, né, tem uma boa reflexão do verde, então a luz não é ruim, ela só é bem amarelada. Aqui comparação do LED da Nishia, que são mais modernos, em 2200 Kelvin e 1800 Kelvin. As pessoas, quando a gente fala da luz âmbar, né, falam, a luz âmbar, não gosto da luz âmbar, é muito amarela. Talvez eu já estou com o olho treinado e acostumado, e eu, particularmente, gosto muito dessa luz de 1800 Kelvin, e quando a gente pega as escalas de luz, por exemplo, do âmbar, a faixa de luz que é considerada âmbar é entre 1800 a 2000 Kelvin, tá? Acima disso já é considerado branco. De 2.200 até 6.500 já é considerado branco, numa escala cromática. Não de normativa hoje, né? Mas quando a gente olha em gráficos de quantidade de azul que tem, porque a luz branca é quando ela tem já o azul na composição. Então, abaixo de 2.000 Kelvin, já não tem mais azul na composição, seria a luz segura para a gente estar utilizando no período noturno. Dei uma olhada na questão da eficiência energética, né, que pega muito as pessoas, falam assim, não é eficiente lumen por watt. Então, isso aqui já é um gráfico de 2014, a gente sabe que a eficiência do LED cada vez aumenta, né? Então, eu já tinha aqui
lumen por watt, a eficiência do LED, 139 lumens por watt, 134 lumens por watt, 127, e a âmbar, 116 lumens por watt. É menos eficiente do que a luz branca, mas já é considerado eficiente, né? Já é uma fonte de luz eficiente. Então, a gente tem que entender que eficiência não é só eficiência lumen por watt do ponto de vista de consumo. A gente tem que entender que tipo de impacto aquela luz está causando também. Então, se a gente pensar que uma luz de 1.800, 2.000 Kelvin causa menor impacto, não causa uma cronorruptura, não vai causar câncer no ser humano, não vai causar uma diabetes, não vai causar uma disfunção coronária, é melhor a gente utilizar uma luz que lida melhor com a saúde pública do que uma luz que provoca o câncer. Todos os fabricantes têm esses diodos já em 2.700 Kelvin, o IRC deles já é acima de 70, a grande maioria deles é considerado já muito bom, porque é diferente de uma tecnologia de sódio, né? As pessoas pensam muito na luz do sódio, que era aquela luz muito bruta, dura, que tinha pouca composição de cor. O LED âmbar, ele fica bem interessante a luz, ela fica bem colorida. E aí a questão das tipologias da luminária, né? Normalmente as pessoas, muita tipologia de pracinha, por exemplo, que joga a luz para todos os lados, ilumina a copa das árvores, isso atrapalha todo o sono daquele meio. Melhor sempre a gente controlar a luz sempre para o piso, e o correto é a gente distribuir a luz na menor tipologia possível, para a gente afetar o menor número de espécies possíveis. Um exemplo aqui inclusive do site da Dark Sky Association. Em geral, quando as pessoas vão iluminar um espaço, eles querem colocar o poste o mais alto possível e distribuir aquela luz no espaço. Esse tipo de instalação, ela produz muita poluição luminosa e ela pode ser visualizada de longas distâncias, né? Se você distribuir a iluminação dentro dos passeios, das circulações e onde precisa, do ponto de vista de poluição luminosa, você vai ter um efeito muito melhor. Aqui é a comparação, né? Antes, quando você tinha lá um poste de luz, e com a troca na distribuição, você consegue diminuir muito a poluição luminosa do espaço, porque você não joga a luz para o alto. Tem uma pesquisa também que eu comecei a fazer sobre iluminação costeira e a questão das tartarugas marinhas, né? De como é o ciclo de reprodução delas e como elas afetam. A gente tem já políticas públicas no mundo inteiro, desde os anos 50 já tem na Flórida a legislação contra a poluição luminosa, onde você não pode jogar nada acima de 565 nanômetros. A Austrália é muito rígida na questão da poluição luminosa no litoral, então as praias lá são turtle friendly, o que eles chamam. Você só pode usar a luz âmbar e tem várias recomendações para você não invadir o espaço, para que as tartarugas cheguem, de fato, na praia para colocar os ovos. Porque a tartaruga, ela tem umas questões. Um é a fototaxia negativa, né? Que ela acaba ficando inibida quando tem muita luz na praia, porque ela fica com medo. Ela prefere uma praia mais escura para se aproximar. E a gente tem também a questão da fototaxia positiva. Quando as tartaruguinhas nascem, se a luz da cidade ela chama mais atenção do que a da luz da praia, ela acaba indo para o lado errado. Porque, normalmente, na natureza, o que a gente tem é o brilho das estrelas na água acaba causando um efeito visual ali na sensibilidade do ultravioleta que essas tartarugas têm nos olhos, e elas vão em direção da água, então elas enxergam isso, essa cintilação das estrelas do reflexo da água. E se essa cintilação das luminárias não tem cutoff de uma maneira adequada, elas acabam indo para o lado da iluminação artificial, e aí tem predação, tem pássaros que comem, às vezes vão para a rodovia, os carros passam e matam elas, então é muito nocivo para as tartarugas marinhas. Questão da luz, né? Como é que ela incide na superfície? Então, se a gente pega o comportamento da luz na água, né? Então, isso é um gráfico que mostra qual que é a incidência da luz
na água. Então, a gente vê que o azul é uma luz mais dura. Então, assim, a luz UV e a luz azul, elas atingem maiores profundidades na água. A luz verde um pouco menos, e o vermelho, por causa do comprimento de onda, ela tem mais dificuldade de penetrar nas superfícies. E não é só na superfície da água, é na superfície dos nossos olhos, do cristalino, da nossa pele. Vocês já devem ter ouvido falar que o UV faz mal para a pele. Agora, se você falar com uma boa dermatologista, ela vai te informar que a luz azul também faz mal para a pele, né? Porque ela é muito agressiva. Então, dentro do ponto de vista da luz, qual é o horário que a gente não deve ficar no sol? É das 10 da manhã até as 3 horas da tarde, porque a luz ela é muito azul, ela é muito forte, ela penetra muito fundo na pele. Já ao entardecer, quando a luz é mais quente, ou de manhã, antes das 10 horas, quando a luz é mais quente, mais avermelhada, mais amarelada, ela é menos agressiva. É uma luz que vai trabalhar bem com a nossa melanina do corpo, vai produzir hormônio, por exemplo, a gente produz vitamina D, a gente chama de vitamina, mas é um hormônio. E tem vários hormônios que são produzidos à luz do dia. Então, os peixes, a gente tem lá um sistema visual, também é calibrado em azul, verde e ultravioleta, e basicamente ele enxerga o que ele vê naquele meio. Então, o que ele tem dentro do meio aquático? A luz verde, a luz azul e a luz ultravioleta. A luz vermelha, ela não chega em grandes profundidades. Então, tem poucos animais que são marinhos que conseguem enxergar no vermelho. Então, questão da tartaruga marinha é um problema muito grande, porque antigamente existia muita predação porque a gente comia as tartarugas, né, e os ovos das tartarugas. Hoje em dia, a maior parte das tradições já não come mais as tartaruguinhas. Mas, espera só um minutinho. Mas elas têm outros problemas também, que a poluição luminosa está atrapalhando a vida delas. Pergunte. Não, só uma curiosidade, né? Existe formas, de fato, de mensurar níveis de poluição luminosa? Existe sim, tem até uns equipamentos que fazem a medição da poluição luminosa. Que é o pessoal que faz, os astrônomos normalmente medem isso, porque você não consegue ver as estrelas, né, quando tem poluição luminosa. Então, a gente tem algumas escalas diversas, até no canal da Dark Sky Association, recomendo todas as palestras, lá tem quase 40 palestras, amanhã até vai ter palestra lá pelo canal. Você tem maneiras de medir. Legal. Não, porque eu fiquei curiosa que eu estava, né, antes daqui da nossa aula, estava vendo algumas coisas e tudo, e estava vendo, até comentando aqui também a título de curiosidade para o pessoal, né, que aqui está dizendo em uma matéria, né, que o olho humano pode ver cerca de 2.500 estrelas em um local escuro, 250 estrelas em subúrbios, ou seja, locais mais afastados, e uma cidade muito poluída, né, de luz, chega a ver 12 estrelas. Então, para você ver o impacto, né? Eu acho que aqui da onde eu estou, eu vejo poluição. umas 5. E aí, quando eu vou ver, não é nem estrela, é aquele Starlink, né? Mas tem uma que chama escala Bortley, que ela é mais simples, né? Ela é de visualização de contagem. Que daí você tem lá a escala que vai de 0 até, acho que vai de 1 a 10, né? A escala, e aí ela é visual. Então, seria olho nu que você faz uma contagem de estrelas. Mas tem os aparelhos de medição mesmo que medem a intensidade. Legal. Que eles são fotorreceptores sensíveis. O pessoal já fez essa apresentação lá, mas assim, coisa que assim, acaba não me interessando muito, porque eu acho super importante a observação astronômica, até porque, por exemplo, já veio até a menina do Alô Olivete, né, que
que faz observação, ganhou um monte de prêmio aí, questão de observação das estrelas. E é importante saber que tipo de astro está se aproximando da Terra, né? Então, a gente fala do cometa, vai cair o cometa, a gente tem que ver o cometa quando ele estiver na nossa direção, porque tem meios, sim, de destruir eles, né? Fizeram já um teste ali num meteoro que não estava em direção à Terra, mas estava vagando no espaço, e eles explodiram ele, de fato, ele explode e muda o curso do bichinho. Então, existem maneiras de você destruir um meteoro quando ele estiver no curso, mas você tem que ver que ele está vindo, né? Sim, com certeza. Nossa. Agora, o que eu vejo, assim, a grande problema dos astrônomos hoje, eles estão, assim, estão reclamando muito da questão do Starlink, né? O Starlink, ele causa ponto cego, ele atrapalha a observação. Então, tem vários laboratórios astronômicos aí que estão, de fato, reclamando, tentando entender como é que pode haver essa regulamentação, porque ela a Starlink é do Elon Musk, né? É uma pessoa interferindo no mundo inteiro. Sim. Até que ponto isso é válido? Fala assim, mas tem que ter internet em pontos remotos. Mas, assim, é uma internet que é gratuita para todo mundo ou uma internet que está enriquecendo uma pessoa só? Então, tem aspectos a serem analisados. Tem, e na verdade não estão sendo analisados, né? Porque ele já instalou o Starlink, cada vez não para de subir os Starlink, daí os chineses estão instalando os seus, cada um está instalando o seu, e aí quando vê o céu está cheio de órbita de satélites, né? Que estão produzindo luz artificial, inclusive, e além da luz artificial, eles montam uma sombra no céu, né? É verdade. O Biratã quer comentar? Quer perguntar? Na verdade, se a Silvia puder voltar para um assunto anterior, mas que está ligado, né? Você estava falando sobre a iluminação em praias ou em área costeira. Na verdade, assim, a praia é um limite entre a ocupação humana e um ambiente natural. Você também teria a mesma questão, por exemplo, numa cidade e a área rural. Vamos dizer assim, né? Você tem um limiar ali entre os dois ambientes. Sim. E você colocou uma coisa, a Austrália exige muito, parece umas coisas assim, que é um cuidado com uma situação especial. E você também comentou, não, os LEDs, etc., a disponibilidade do LED. Como indústria, se você chega e fala assim, a cor de luz, né, você tem a temperatura de cor aí entre 1.800 e 2.000, seria o ideal, e que se tem solução para ter essa temperatura de cor com um índice de reprodução de cores razoável, porque exatamente você falou, um dos problemas eu trabalhei muito antigamente com sódio, né, em indústria. Então, assim, é horrível, o RC do vapor de sódio é um desastre, né? Ele é muito bom para você ver o perfil, mas você não sabe o perfil do que, né? Você está vendo uma sombra, você vê o recorte, mas não sabe o que é, né? Uhum. As coisas não têm definição. Até onde a indústria já consegue, como indústria, oferecer uma solução industrial, ou seja, custo, volume, qualidade, que atende esse requisito temperatura de cor baixa, 1.800 a 2.000, e índice de reprodução razoável, né? Você falou em 70, não sei se acima de 70, né? Acima de 70. Isso comercialmente viável, porque se você tem uma coisa, assim, tudo que a gente trabalha com a parte de transição, eu trabalho com a questão de transição energética, tem um monte de coisas que são ótimas, mas elas têm uma competição assim, o que já está estabelecido, business as usual, está lá com o custo de 1, e o que é bom, ou o que tem uma melhor condição, custa 4. Então, você não consegue fazer com que uma coisa que custa 4 entre no lugar de uma coisa que custa 1, porque tem uma barreira econômica que você precisa superar com volume, com massificação industrial, etc. Como é que está para essa questão da iluminação? Porque se você tiver ela industrialmente disponível a custo razoável, é uma questão de você mudar o hábito de aplicação. Mas se tiver uma diferença de custo muito grande, você vai encontrar uma barreira, principalmente num país com deficiências e com atrasos muito grandes, inclusive da infraestrutura mínima, que uma barreira de custo, você não passa por ela. Olha, eu acho que o custo a gente tem que levar muita coisa em consideração. Quanto custa o tratamento de câncer?
Então, se a gente pensar que no mundo inteiro já estão usando limitações em 2.700 Kelvin, e estão já utilizando esse produto 1.800 Kelvin, o que está acontecendo aqui no Brasil é que estão comprando produto de liquidação. Sabe o produto obsoleto, que a Europa não usa mais, porque mata as pessoas, porque causa câncer nas pessoas? A gente é bom para usar agrotóxico, a gente faz isso com uns 2.000 produtos, mais ou menos. Fazemos isso com a iluminação artificial também. Aquilo que estão liquidando lá fora, que não presta mais para eles vendem aqui. Mas, objetivamente, se está disponível, você teria como comprar um ou outro, porque não é uma questão como há 30 anos atrás, que você comprava o que tinha no mercado local e você não tinha acesso ao mercado global. No mercado global está sendo oferecido, você tem como trazer. Tem já. Tem, eu fiz um projeto aqui, que vai ser até na Lumi no mês que vem, dia 10 de abril, né? Mês que vem, já é semana que vem. Que eu fiz o clube da Magazine Luiza, e eu fiz um projeto Dark Sky, inclusive eu queria inscrever no Dark Awards, ficou lindo o projeto, inclusive vai ser matéria de capa, mas o vendedor da empresa, ele mudou a temperatura de cor de algumas coisas, porque ele achou que era melhor, entendeu? Estragou meu projeto. Mas eles tinham equipamento, não vendeu porque talvez comercialmente foi melhor para ele mudar ali, e a turma do futebol, você sabe como é que funciona, né? O pessoal decide as coisas sem consultar. Estragaram o meu projeto, triste, viu? Putz mesmo. Mas aí, só contribuindo para o debate, acho que é tudo uma questão também de demanda. Então, esse trabalho que você está fazendo, Silvia, de informar, de compartilhar, né, de tentar influenciar de alguma maneira positivamente em políticas públicas, estabelecer algumas barreiras, isso é positivo, né? Porque, queira ou não, quanto maior a demanda, maiores projetos realizados exigindo temperaturas de cores mais ideais, automaticamente a indústria ela também vai precisar se adequar. Lá atrás se utilizava muito, né, os 6.000, 5.000 Kelvin, exatamente porque era uma solução mais barata. Aí houve toda uma pressão e tudo mais. Hoje, se a gente pega a regulamentação até aqui no Brasil mesmo, já está 4.000 para vias, 3.000 para parques e praças. Por quê? Porque houve toda uma movimentação, houve todo um processo. O problema é que a gente sempre está um passo atrás, né? A gente está sempre um pouquinho atrasados. Mas sim, eu acho que esse trabalho aqui de divulgação, né, de entender os impactos e tudo mais, sim ou sim vão ser absorvidos em algum momento. E a indústria, se quiser permanecer, né, fornecendo e tudo mais, elas precisam se adequar aos seus processos produtivos, aumentando os volumes de produção de LEDs de 1.800, 2.200, automaticamente existe uma redução de custo né, pela escala de produção. Isso vai melhorar também as condições comerciais do item, do componente. Escala de produção já tem, Ju, porque lá fora é o que estão usando. Se você pegar a foto de Istambul, por exemplo, a cidade linda de morrer, já reparou que é tudo dourado? É verdade. Então, E outra, a gente compra aqui também, né, os projetores hoje em dia para iluminação arquitetural, né, para iluminação dinâmica, que são os RGBW, RGB Amber, já tem o LED Amber ali, né, só já tem. realmente é só uma questão de aplicar em maior escala. Eu acho que o grande problema é que a gente está comprando a liquidação do mundo, né? Então, assim, não tem porquê, se os países já erraram, já estão corrigindo um erro, né? Que foi de 2020, erraram em 2010, começaram a corrigir em 2016, 18 já tem política pública. A gente já está em 2023, já passamos 5 anos aí de aprendizado da Europa e dos países como Canadá e Austrália, e a gente continua insistindo no erro. Então, assim, é um pouco frustrante isso de insistir no... Pois é, só que aí a gente também tem uma barreira, né? Porque por mais que a gente especifique as temperaturas mais quentes, vamos dizer assim, né?
puxa, os editais que saem acabam sendo impugnados pelos participantes, porque não, exatamente porque ou os produtos são mais caros, ou porque não é padrão do portfólio, e principalmente são impugnados porque nas regulamentações aqui do Brasil exigem 4.000 ou 3.000. Então, quer dizer, se o IMET, portaria IMET, se, né, as resoluções aqui brasileiras exigem as temperaturas, né, o fabricante, ele teoricamente vai seguir essas recomendações. Então, qualquer edital, concorrências, etc., que saírem com características diferentes, eles acabam sendo impugnados e não vão para frente, a não ser obras privadas, que aí sim tem mais liberdade de, né, de decisão, vamos dizer. Então é delicado. Eu, particularmente, Ju, eu acredito que a compra pública não poderia ser feita com produto estrangeiro, porque eu acho que o dinheiro público, né, aquele dinheiro que eu estou dando para o governo, tem função social. Então, assim, se ele compra da indústria brasileira, ele está gerando emprego. Se ele compra um produto importado, para mim, evasão de divisas. Uhum. Então, Não, eu digo até jamais. empresas aqui do Brasil mesmo, né? Todos os fabricantes hoje de luminária LED, queira ou não, acabam utilizando temperaturas mais frias, pelo menos 3.000, 4.000, porque a portaria recomenda, é o que está nos critérios ali, nas exigências mínimas, né? Então, é isso que pega, eu acho. Juliana, mas não é só isso. Desculpa que eu tô fazendo a triangulação aqui, desculpa entrar assim. Imagina. Mas, Silvia, é assim. Eu trabalhei há 40 anos atrás com iluminação. Estou há 40 anos trabalhando. Um dos primeiros coisas que eu trabalhei durante alguns anos, bem no começo da carreira. E, assim, você tem uma formação, e a formação de toda uma geração de profissionais aqui no Brasil é que a luz branca é melhor, tem uma melhor reprodução de cor, e essa que é a melhor para colocar. Se você não muda essa cultura, e essa cultura ela perpassa 4 diferentes atores. Eu vou tentar ser... os professores que formam as pessoas, os profissionais que saem das escolas, os profissionais da indústria que produzem e os gestores públicos e políticos que compram. Se todos esses acreditam numa certa coisa, pode estar errado, mas se está todo mundo acreditando, acaba todo mundo acreditando na Terra plana. Se todo mundo fala Terra é plana, Terra é plana, Terra é plana, todo mundo fala, todo mundo chega de acordo com uma hora, pode falar, então vamos com a Terra plana, vamos com a luz de 5.000. Então, tem coisas que esse trabalho precisaria atingir nos 4 frentes. Você precisa trabalhar em quem forma, senão elas continuam formando errado, ou formando, não é errado, que também você fala que é errado, a ignorância não é um erro, a ignorância é uma coisa a ser corrigida, né? Uhum. Então, formando por uma má informação anterior, e reproduz. O cara vai para o mercado e faz projeto, o cara vai para a indústria e fabrica, e o cara vai para a gestão pública e compra. Então, se você não mexer nessas 4 frentes, você não muda o ciclo comercial. Do outro lado, a gente também fez isso, né? Eu também sou com um RG baixo, né? Como a gente fala, né? Meu RG é baixo. Então, assim, nos anos 70, a gente falar que ia fazer alguma coisa do meio ambiente, pô, legal, esse cara fuma umas coisas diferentes, aí é assim mesmo, não liga porque ele está falando. E aí agora você tem ESG no corporativo, no balanço, no mundo das finanças, no empréstimo e tal. Mas o caminho de lá até aqui, você tem que vencer todas essas mesmas barreiras. Ninguém punha dinheiro no que não fosse, né, o mainstream, ninguém decidia e comprava se não fosse, ninguém oferecia, tal, até você mudar. Então, como que a gente pode montar um portfólio, e aí eu estou pensando aqui, porque nós estamos aqui num curso formando um monte de gente, então na universidade, como é que a gente pode fazer um portfólio para atuar nas várias frentes, para não ficar aquela coisa de você ficar martelando a parede de 5 metros de grossura de concreto e você com um martelinho querendo derrubar a parede. Como é que a gente muda o cenário no atacado, no que causa impacto
de uma maneira que em X anos a gente tem uma mudança de percepção, de compreensão, e não um grupo tentando mostrar para o outro que tem um erro. E aí, quando você mostra para o outro que tem um erro, a primeira coisa que quem está sendo apontado que está errado, ele reage contra. Em vez de se juntar, ele reage contra. Então, a gente precisa também essa barreira mudar. Olha, é difícil. Eu vejo até pelas mídias hoje, Instagram, por exemplo, que é aquela pílula de consumo, né? Tem gente que entra no Instagram contando que luz azul é bom para dormir. Você vai ver em vários sites aí, gente oferecendo, põe luz azul no quarto, que a luz azul é bom para dormir. A luz azul não é bom para dormir, ela causa cronorruptura e ela impede a produção da melatonina, então ela é ruim para dormir, porque ela tira a qualidade do sono. Mas essa pessoa que diz que luz azul é bom para dormir tem mais de, sei lá, 1 milhão de seguidores. As pessoas meio que estão insistindo na terra plana mesmo. Então, mas aí não é só engenheiros que tem que estar envolvidos nessa mudança. Eu acho que assim, o mais acertado é a política pública, né? Porque os países europeus, eles, assim que saiu a recomendação da AMA, já chamaram ali as suas equipes e fizeram as políticas públicas. Então, é uma coisa que é questão de saúde pública, tem um custo, né, para o país, as pessoas terem câncer. Então, eles regulamentaram em base disso. Uhum. E tem muito estudo que saiu nos últimos anos, tá? A relação, por exemplo, dessa questão das plantas, né? Elas têm a produção da glicose durante o ciclo escuro. A gente também viu. Então, tem saído vários estudos aí sobre a produção de insulina. A gente produz a insulina durante o ciclo escuro. Então, se a gente come durante a noite, vai dormir tarde, isso acaba causando diabetes. Falta de sono que acaba piorando esse quadro de diabetes das pessoas. Mas aí tem essa questão, né? Sim, é importante a política pública, né? Mas aí, normalmente, os municípios, governo e tudo mais, o que é a recomendação? Puxa, precisa ter um plano diretor, precisa ter um plano para implementar os seus projetos de iluminação, né? Só que ali, normalmente, quando a gente vê aqui no Brasil municípios que possuem esse documento, que possuem esse trabalho, sempre eles vão fazer a indicação, olha, os projetos de iluminação precisam seguir com as normas vigentes, né? E aí esse é um ponto, porque a gente está agora trabalhando na NBS 5101, agora está aí na terceira consulta pública. Desde 2017, né? A gente está trabalhando nessa norma. Pois desde 2017, está na terceira consulta pública, estamos em 2023, não saiu ainda, talvez demore, vai ficar ainda para o final do ano, e ainda está sendo exigido os 4.000 K para vias e 3.000 para ornamental, que teoricamente é um avanço. Então, assim, tudo que for sair a partir daí de novos planos diretores, os profissionais da área que né, fazem projetos, que fazem as recomendações e tudo mais, queira ou não, acaba citando norma, porque é a regulamentação local. Então, assim, tem que ser algo antes ali, né? Até na própria revisão das normas e tudo mais. Então, Liam, mas aí eu vou insistir, porque eu tô tocando um ponto que não é retórico, tá? Mas eu entendo que são as pessoas que discutem a norma, são os participantes. Pública, gente. Sim. Essas pessoas têm interesses ou ignorância, elas não vão tomar a decisão mais adequada, seja por interesse ou por ignorância. A Silvia falou 3 coisas que eu vou para te deixar um pouco chateado, talvez, Silvia. Assim, um pouco tempo que eu tive na vida pública e no governo federal, você pega e tem uma crença de que a empresa privada vai fazer melhor e o mais barato é o que é melhor, porque são economistas com má formação em economia que decidem isso. E aí, todo o resto é relevado. E aí você fala assim, mas isso daqui é melhor, mas isso custa mais caro. Então você fala assim, mas vai causar câncer. Não, como um certo político, ex-líder da país, fala assim, o pessoal pula no esgoto, e não morre, tudo bem. Que horror. Mas quando você tem esse nível de pensamento, essa discussão aqui, por isso que eu coloquei para vocês, assim, acho que tem que ter uma proposta um pouco prática também, assim, como é que eu atinjo as pessoas
que fazem. As pessoas que se chamam professor que formam outras, as pessoas que viram técnicos e que fazem projetos, as pessoas que são técnicos, são industrialistas, né? Ou que investem e que trabalham na indústria, e pessoas que estão na política tomando decisões e escrevendo, ou escrevendo as normas, escrevendo as políticas públicas, ou fazendo, conduzindo as coisas. Se você não mexer com essas pessoas, fica uma conversa que não muda o cenário. O cenário precisa ser mudado aí. E isso é uma das questões que eu coloco assim, que ferramentas que a gente pode usar, ou que proposições, porque a norma também não anda, como vocês viram, porque as pessoas não tomam a decisão. Por quê? Porque toda vez, e aí vamos falar aqui, vamos se resguardar em detalhes, né? Mas eu estava presente no dia na sala em que estava discutindo a votação de botar a tomada de 3 pinos. Os argumentos de quem ganhou a discussão eram os mais toscos possíveis, mas ganharam a discussão, porque faltou ter massa crítica para chegar e dizer, pô, mas tem uma solução melhor. Estou dando um exemplo bobo, mas é que todo mundo tem um trauma com 3 pinos, né? Então, assim, esse negócio mexe com o coração de todo mundo. Mesma coisa com a iluminação, ela vai mudar, mas a gente precisa criar massa crítica, porque se você não muda a norma, a licitação para o gestor público, ele tem que seguir norma. Se a norma não mudou, ele não vai fazer uma coisa fora da norma, porque senão ele é penalizado, né? E se o professor e se o técnico não estão convencidos, eles não brigam por mudar a norma, tá? E a coisa não movimenta. A gente precisa conseguir fazer esse movimento. Né? Eu estou colocando que tem que ter também uma proposição de ação política no sentido de política pública, de como é que a gente mexe com as pessoas. Uhum. É difícil. Assim, tem dias que eu fico bem cansada, porque assim, eu participo já do grupo de revisão da norma técnica de iluminação pública desde 2010. Então, tinha discussões lá, tipo, não vamos iluminar calçada, não precisa, pedestre. Então, assim, ilumina carro, mas não tem preocupação com pedestre. Hoje, a discussão da gente mudar a temperatura de cor, já começa, não, mas tem que iluminar tudo, porque senão acontece crime na rua. Estatística de crime, acontece mais crime de dia do que de noite. Então, não é culpa da iluminação ou da falta de iluminação. O crime tem outras questões que não são associadas à iluminação que são culpados. Tipo, a mulher é estuprada. A mulher é estuprada, da grande parte das meninas, com menos de 13 anos e dentro de casa. Muitas são até o próprio pai que estupra. Então, assim, a violência da mulher não é com causas externas, são dentro da família mesmo. A questão do feminicídio, né? Não é na rua que a mulher é assassinada, ela é assassinada dentro de casa, às vezes é o próprio companheiro que mata. Então, a gente tem que discutir com um pouco de mais maturidade as questões relacionadas à cidade, e, em geral, os argumentos são muito genéricos, né? Não aprofundam nas questões. Uhum. Mas eu acho que, só complementando, o que a gente vem fazendo, que a gente está se propondo a fazer aqui, já é um primeiro passo. Uhum. Né? Sabendo que, puxa, dentro das grades das engenharias, né, elétrica, mecânica, o pessoal do Programa de Planejamento de Sistemas Energéticos, não tinha nenhuma disciplina específica falando sobre iluminação. Né? Então, quando a gente se propôs a abordar esse tema, falar de iluminação inteligente, e essas decisões mais inteligentes também são fundamentais. Então, estamos aqui falando com pessoas da graduação que ainda estão por se formar, profissionais da área fazendo pós-graduação, pessoas que foram convidadas, né, a participar do tema hoje, porque são decisores também do futuro. Né? Então, a gente quer contribuir com a formação. Esse projeto da Unicamp é muito importante, né? Então, porque uma das contrapartidas que nós oferecemos para a Eletrobras foi exatamente isso, incluir no conteúdo programático da graduação e da pós-graduação esse tema. Já é uma forma, né, de contribuição, porque a gente está envolvendo as pessoas, são os profissionais do futuro. E aí um outro lado que também é uma contrapartida do projeto, né, desse laboratório vivo de iluminação, é
a partir do momento que tiver 100% do campus implementado, existirão cursos de aperfeiçoamento oferecidos para profissionais das prefeituras, que são exatamente esses profissionais que definem ali as regras, os critérios de seleção, de contratação e tudo mais das suas soluções de iluminação. Uhum. Então, a gente vai atacando ali também pessoas que são decisores, né? São especificadores, são decisores e tudo mais, que vão determinar a solução que vai ser instalada nos seus municípios. Óbvio que vamos gerar um impacto rápido? Não, mas estamos fazendo nossa parte, assim como a gente estimula que outras pessoas, outras instituições, outros profissionais façam o mesmo, né? Então, acho que é um caminho, e é um processo. Agora vai ter que demandar um tempinho aí para a transformação, né, de mentes, mentalidades, políticas, documentações, regulamentações e afins. Ó, o João Ito comentou aqui, ó, tem 2 cartilhas para prefeituras também. Podemos aprofundar neste tema. Eu acho legal. Podem me chamar, eu ajudo. Bem legal, bem legal. Então, assim, temos um trabalho gigante a fazer e estamos envolvidos. E vocês falaram Que- do campo, né? Que tem questão da praia e tem a questão do campo. Por exemplo, quando você fala de luz, ela tem essa fototaxia positiva. Todo mundo vai atrás de luz. Então, quando coloca a estrada iluminada, aquele corredor daquela estrada rural iluminado, no meio do mato ali, o que a gente acaba criando é um corredor de luz de atração. Então, vem lá a mariposa, atrás da mariposa vem o morcego que come a mariposa, aí vem o sapo atrás da mosca, aí vem a cobra atrás do sapo, e você acaba trazendo lá aqueles animais do campo para dentro da cidade. E você traz patologias com eles também, né? Muitas doenças, são vetores, os arbovírus, que são de animais que não eram para estar aqui no meio da cidade, e eles acabam vindo para aqui por causa dessa questão da fototaxia positiva. Até o ano passado teve um projeto que é do K-People, ele ganhou o Dark Awards e mais alguns outros projetos que eles fizeram na Dinamarca, uma estrada que passa num local que seria um corredor de atração positiva, eles usaram luz vermelha, um poste de 1,5 metro de altura. Então, bem interessante o projeto deles, é disruptivo, né, iluminar uma via com luz vermelha, mas eles iluminaram justamente para não causar esse poder de tração em insetos e em outras espécies. Zonas de morcegos, a gente tem já na questão da área costeira, a iluminação turtle friendly, é o que eles chamam, e tem a bat friendly, que é para não causar atração dos morcegos também. Então, onde tem incidência de morcego, eles já usam a luz vermelha, que é para não causar nenhum tipo de impacto. Então, a gente tem que sempre levar em consideração tanto a fototaxia negativa quanto a positiva, porque ela acaba trazendo impactos nos bichinhos. O sapo, por exemplo, ele canta com a luz da lua, né? Ele canta de noite e ele faz o rito amoroso dele. Se o espaço está iluminado, ele não canta, e aí ele não faz o rito amoroso. O vagalume também, a fêmea pisca, né? E ela chama o macho. Se é um lugar que tem muita luz artificial, ele não enxerga a fêmea no meio da luz artificial, eles acabam não se reproduzindo e ele se extingue. Um dos primeiros animais que é extinto com a poluição luminosa é o vagalume. A gente não encontra ele na cidade, só encontra ele em lugares onde não tem iluminação. E é uma pena, porque todo animal tem um ciclo dentro da natureza, né? O vagalume, ele coloca as larvas dele dentro do cupinzeiro, e a larva do vagalume come o cupim. Então, ele acaba, de certa maneira, controlando as populações de cupim para que elas não sejam muito grandes. Se você tira o vagalume da equação, sobra o cupim e a população do cupim acaba aumentando. E nas cidades a gente tem alto índice de cupim, aí eles ficaram sem predadores. Então, acaba que a árvore já está doente, porque estão jogando luz intrusa e na copa das árvores, e aí ela acaba adoecendo, fica factível, e o cupim entra na árvore, come a árvore, e a árvore acaba caindo, e é bem complicado. Então, de tartaruga, golfinho, todos os seres vivos que a gente tem,
eles são afetados pela poluição luminosa, e a Austrália, na verdade, tem as melhores legislações, né? Eles têm esse guia para proteção da natureza, em relação à poluição luminosa, é maravilhoso, tem muitas coisas, inclusive até eles citam o meu artigo nesse guia, fizeram um gráfico adaptado dessa questão das oficinas. É bem interessante, até porque quando eu fiz essa pesquisa, eu quis fazer mestrado na USP com ela, e eu levei para um professor lá da FAO, que era do paisagismo, e ele falou: nossa, Silvia, desculpa falar, mas assim, a sua pesquisa é muito inútil, não tem aplicação nenhuma para a sociedade. E essa mesma pesquisa está lá na Austrália, no guia, que é a lei deles, né, contra a poluição luminosa, citando os gráficos, e assim, lá, pelo menos, é reconhecido, eles acharam que é útil a pesquisa. Então, eu acho que o Brasil está... Surreal. o Brasil está muito atrasado em relação a muita coisa, legislação, política pública, essa questão ecológica, né? Eu tenho até colegas que me chamam de ecochata, ai, como você é ecochata, que vira uma gozação, assim, você ser ecologista, né? Mas a recomendação é muito simples de cumprir, tá? É só tirar o espectro azul da luz, que você tem uma luz de boa qualidade para utilizar, que seria a luz mais ecológica, né? Então, eu acho difícil falar de cidade inteligente sem a gente falar em ecologia, né? Porque a gente tem que falar em sustentabilidade. E a proteção do meio ambiente, eu acho que é um dos... é muito importante, né? Eu acho que é um dos alicerces aí, quando a gente fala em ESG, em sustentabilidade, é a preservação do meio ambiente. Com certeza. Questão da reflexão também, se você usar cores escuras, menos refletivas, é melhor durante a noite. Essa questão da reflexão também, por exemplo, na Holanda, eles têm uma ciclovia que passa dentro de um parque nacional que não pode iluminar. E aí contrataram um light designer para ajudar nessa solução, e eles usaram tinta refletiva nas pedrinhas da ciclovia, e aí ela acaba tendo uma carga ali de luz durante o dia, né, do sol, e à noite ela reflete com aquela luz refletiva, e as pessoas enxergam ali a ciclovia. Então, tem soluções do ponto de vista ecológico, que causam menos distúrbio no meio ambiente, que a gente pode estar utilizando. Muitas coisas. Aqui, do Lightborough, né, o que eles ganharam um prêmio em relação à biodiversidade. É bem interessante esse projeto, quem gostar pode procurar, e eles, no site deles mesmo, tem lá uma explicação de como foi a concepção desse projeto, muito bacana. Tem várias pesquisas de diversas universidades, Exeter, no Reino Unido, eles têm também uma divisão lá de biodiversidade e conservação, eles aplicaram a luz vermelha no campus, na parte dos estacionamentos. A Dark Sky Association é uma ONG, né, de proteção do céu, basicamente começou com os astrônomos, hoje é bastante misturado, porque tem um pouco de tudo, tem bastante lighting designer já participando da Dark Sky Association, e ela está no mundo inteiro. Aí tem os agregados, a Dark Sky Alliance, que é da Austrália, que particularmente eu acho eles mais rígidos, né, em relação às políticas públicas, e eu acho que eles estão bem certos, assim, se você olhar o mapa mundial da poluição luminosa, você vai ver que a Austrália está melhor do que outros países em relação à conservação dos céus escuros. E as recomendações são simples de cumprir, sempre levar em consideração a utilidade da luz, toda luz deve ter um propósito claro, né, a gente não coloca luz onde não precisa, tem que ter sempre um objetivo, a luz deve ser dirigida apenas para onde é necessário, baixos níveis de luz, usar sempre a mínima intensidade necessária, né, e ter controle dessa luz, a luz deve ser usada somente quando for útil. Então, a gente fala de cidade inteligente, uso de equipamentos que a gente possa ligar e desligar a luz remotamente, ter sensor de presença, quando as pessoas estão, a luz acende, quando não tem ninguém e não está sendo usada, ela pode apagar, isso tem sido usado muito na Europa, tá? E a questão da temperatura de cor da luz, que a recomendação é sempre tirar o espectro azul e ultravioleta das fontes, para não causar esse poder de atração nos animais. E é muito simples, não tem grandes
grandes modificações que a gente teria que fazer na iluminação artificial para poder cumprir com essas recomendações. Tem o IDSP Program, que é o IDA Dark Sky, que ele é relacionado ao astroturismo e ecoturismo, que são os Dark Sky Places, são espaços reconhecidos no mundo como espaços onde a gente pode ver a Via Láctea, né, de observação do céu. Eu, particularmente, nunca vi um céu assim, porque moro em São Paulo e nunca tive a oportunidade de viajar para um lugar de natureza mesmo, que não tenha luz artificial nem poluição luminosa. Só viajei em grandes cidades, né? E a questão da luz vermelha, né? Que muitas vezes as pessoas têm muito preconceito de falar, é luz vermelha, nossa, parece aquela luz de puteiro. Então, tem questões que, às vezes, a pessoa não entende o senso histórico disso, porque lá nos primórdios, 1850, 1800, quando as tavernas estavam abertas, eles penduravam um lampião na porta, para avisar que estava aberto. Só que ali eles já utilizavam um filtro vermelho, que é para não ter atração dos insetos, porque quando você põe a luz, mesmo a luz do querosene, a mariposa vem atrás daquela chama, e aí atrás da mariposa vem o morcego. E só quem teve um morcego dentro de casa, quem já passou essa opção, o pessoal, todo mundo grita, né? É uma coisa que dá uma baguncinha. Então, assim, para não ter essa atração de insetos dentro dos estabelecimentos, eles usavam esse lampião com o filtro vermelho. E aí os conservadores sempre falavam, a Casa da Luz Vermelha, que era onde o pessoal bebia, dançava, cantava, tinha música, as pessoas se divertiam. E isso ficou mal falado, né? Então, ficou com uma conotação errada do uso e costume dessa luz vermelha. Até hoje, a gente ficou com essa questão da luz vermelha, mas ela nada mais é do que um filtro. Então, até mesmo nessas cidades que as pessoas já colocaram esses parques de iluminação com a luz branca, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, 6.500 Kelvin, e é ruim? É péssimo, mas a gente pode corrigir, é só colocar um filtro. E tem gente que fala assim, não dá certo o filtro para iluminação pública. A Leidil, ano passado, lançou já, a Leidil é uma empresa líder em lentes de policarbonato, e eles já lançaram a lente âmbar deles. Então, eles podem estar utilizando o LED diodo a 5.000 Kelvin, que eles estão comprando na liquidação, e colocar uma lente, em vez de ser uma lente transparente em policarbonato, ela é uma lente âmbar, e ela vai fazer, ela vai filtrar, vai tirar o componente azul dessa luz, e vai estar colocando a luz no ambiente de uma maneira mais adequada. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Eu vou passar essa apresentação para vocês, a Ju vai distribuir. Espero que vocês tenham gostado, né? Isso aí. Excelente. Pessoal, se vocês tiverem comentários, perguntas, fiquem à vontade. Eu passei aqui para vocês no chat, para quem tiver aqui interesse, curiosidade, o site do Dark Sky Association, para que vocês visitem. A Silvia comentou que ali tem várias informações, vários materiais. Existe algum site aqui do Brasil? Eu encontrei o canal do YouTube, né, do IDA International Dark Sky Brasil, que eu também compartilhei aqui com o pessoal. Não sei, se depois tiver algum site mais específico que você queira compartilhar. Olha, a gente tem o Instagram, que é IDA Dark Sky Brasil. A gente ia colocar um Linktree, ia colocar um Drive do Google, mas assim, a vida é corrida, né, Ju? E assim, a gente fala mais do que faz, assim, então, às vezes não dá tempo de fazer tudo. E tem que comprar site, tem que comprar tudo, e tem um custo que ninguém quer ter. Então, assim, como a gente se reúne nos nossos grupos de trabalho, a gente tem feito webinar, a gente vai tentar fazer um fórum esse ano, no final do ano, presencial, que vai ser lá no Rio de Janeiro, vai ser até no Laboratório de Astronomia do Rio de Janeiro mesmo. E a gente está ainda gatinhando nessa organização, porque não é fácil, não.
Sim, é uma É luta muita coisa. diária, é bastante coisa. Ó, a Daniela Couto comentou aqui: "Parabéns, Silvia, 2 horas de muito conteúdo novo, impressionada com muita coisa falada aqui". Então, obrigada, Quem Daniela. precisar, pode você entrar em contato comigo, quem quiser entrar em contato comigo pode entrar também, pedir, material eu mando. A única coisa é que, assim, a gente não tem quase nada escrito em português. Eu faço até uma crítica para a universidade brasileira, porque, no Brasil quem escreve, quem publica, publica em inglês, né. Então você não tem quase nada em língua nativa, então você acaba até tentei entrar em contato com o professor Viviane, que é de São Carlos, né, que faz pesquisa sobre vagalume, que eu queria que ele viesse falar com a gente. Ele mesmo, que está há 30 anos aí publicando, não tem publicação em português. É uma coisa que as pessoas geram o conteúdo e é um conteúdo que é para exportação. Porque se a gente pensar assim, Brasil, pouca gente fala inglês, né? Acho que não deve ter 15% da população falando inglês atualmente. Então, Ah, bom acaba ponto. sendo um conteúdo que é para pouca gente, não é para todo mundo, não é acessível, né? É um bom ponto. Não, mas muito muito legal. Mas manda uns materiais para você e Isso, me pede aí manda. o que o pessoal está interessado, eu envio o que tiver em português, envio também Fica algumas como coisas em fica inglês. como fica como um ponto de atenção aqui, né, também, essa questão aí do idioma para novas para publicações futuras. Estou compartilhando aqui também com todo mundo o link para o Instagram, né, que você comentou, aqui do Brasil, que tem várias informações, principalmente sobre, palestras, sobre, conteúdos, de uma forma geral que vocês compartilham. E é isso, pessoal. Então, As palestras são muito boas, tá, Ju? Porque tem a tô Betina Martal vendo aqui. falou, o Rui Soares falou conosco, o professor Marcelo deu uma palestra muito boa, a professora Regina, ela ganhou um prêmio na ONU ano passado, porque ela faz um Aham. trabalho sobre a melatonina. Então, tem profissionais aí diversificados, sempre o tema é poluição luminosa, mas, assim, poluição luminosa é uma coisa bastante complexa, né? Sim, com Porque certeza. afeta diferentes atores, né? Sim, com certeza. Mas ótimo. Silvia, queria aqui já, agradecer, eh, parabéns pela aula, pela Obrigada, pessoal. exposição, sempre excelente, muito esclarecedora, com vários tópicos muito pertinentes. Tenho certeza que enriqueceu bastante aqui o conteúdo, né, da nossa disciplina. Eh, Muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, né, sei que você é uma pessoa que está sempre bastante ocupada, com muitos projetos acontecendo, né, então obrigada por ter dedicado um tempinho para vir aqui compartilhar seu conhecimento com a gente. Legal. Obrigada a você, Ju. Tá bom. Deixa eu ver aqui no chat, João Assis, gostaria de perguntar para a Silvia se tem algum estudo sobre o prejuízo da poluição luminosa na vegetação. Tem vários, até tem ó, eu sou bastante ativa no LinkedIn, quem quiser seguir é Silvia Carneiro, e eu escrevo bastante lá. O ano passado eu participei do Roland, que foi um congresso, eu esqueço o nome em inglês, mas é sobre iluminação responsável, que eles chamam. E teve uma das apresentações lá que foi sobre a questão da floração. Científico, com fonte, com tudo. Se eu achar, eu posso mandar para ele, depois ele me pede. Mas tem muita coisa. Se ele colocar lá em palavra-chave em inglês, poluição luminosa, vegetação, floração, ele vai ver que tem muita coisa assim, mostrando relatos sobre a questão da poluição luminosa e o impacto na vegetação. Eu li até o ano passado uma pesquisa que era sobre um rapaz que fez, e ele começou a analisar o DNA de plantações de café que estavam sofrendo com a poluição luminosa, e ele verificou que o DNA das plantas modificou-se. Então, assim, se tem modificação no DNA da planta, tem modificação no DNA humano também. Então, o impacto não vai ser só no DNA da planta, entendeu? O impacto da poluição luminosa, ele está sendo descoberto. Então, de 2015 para cá, tem muita pesquisa relacionada ao impacto da poluição luminosa, impacto da iluminação artificial.
A Tchecoslováquia, ano passado, lançou a política pública deles, tá? Na política pública da Tchecoslováquia, eles limitam em 2.700 Kelvin, recomendam o uso de 1.800 Kelvin, e eles lançaram um fundo de pesquisa público de 400 milhões de euros. Então, a gente vai ter muito resultado desse fundo de pesquisa. Foi o primeiro país que fez um fundo de pesquisa relacionado unicamente ao impacto da luz artificial. Nossa, interessante. Bem interessante. Bem interessante. Bom, o Biratã aqui, excelente pacote de conceitos, pouco conhecidos. E aqui também já aproveitou para compartilhar o seu link do seu perfil do LinkedIn. Tá bom? Então tá joia. Bom, pessoal, só dando um aviso aqui rápido. Na próxima semana, no dia 5, como é a semana do feriado, excepcionalmente, não teremos aula, tá bom? Então, semana que vem não tem aula, fiquem aí atentos. E aí, nós voltamos na semana seguinte, no dia 12, tá? Falando um pouquinho sobre a nossa avaliação. Então, o João Ito, que irá compartilhar aqui com vocês sobre o método de avaliação para a disciplina e explicando um pouquinho como que vai funcionar, tá bom? Então, essa aula do dia 12 também bastante importante, por favor, não faltem. E vai ser online essa sua do dia 12? Online. Ah, você vai... Presente, mas online, beleza. Então fiquem atentos, eu vou compartilhar com vocês o link para essa aula. Dessa vez, vocês sabem que, só recapitulando, lá atrás existia um link único para a disciplina, que foi foi criada pelo professor Luiz, aí, em função dos problemas de saúde dele, eu criei alguns convites individuais aí por disciplina, mas agora eu vi que está tendo uma confusão, às vezes os alunos ficam com dúvida de qual link utilizar, então fiquem atentos, porque agora eu vou criar um novo compromisso na agenda de vocês, porém será um único link que a gente vai utilizar por todo o restante do período, tá? Para todas as aulas futuras. Então, eu devo enviar isso daí logo mais para vocês. Fiquem aí ligados. E se tiverem algum problema, alguma dúvida, questão aqui sobre acesso, me avisem. A gravação dessa aula aqui também vai ficar no nosso Moodle. E se precisarem de algum auxílio, é só avisar. Tá bom? Isso aí, gente. Silvia, super, super obrigada. A gente Obrigada vai a você, falando e vamos agendar a nossa reunião com o professor Luiz, que por temos favor. muito a tratar. Legal, então. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Obrigado, Beijo, pessoal. Boa até noite. mais. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau. professor. Valeu.